Seja bem-vindo ao Minuto do Dom, e hoje vamos falar do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo com salários modestos, conseguem construir uma fortuna, enquanto outras, com rendas altas, vivem endividadas e nunca prosperam? O autor George Clason defende que a riqueza não é uma questão de sorte ou de quanto você ganha, é uma ciência. É um conjunto de leis universais sobre o dinheiro que qualquer um pode aprender e aplicar. Ele promete que, seguindo esses princípios, você vai não só conquistar a riqueza, mas também a liberdade que ela traz. Mas olha, se você sente que o dinheiro escorrega por entre seus dedos, que você se esforça, trabalha, mas nunca vê o patrimônio crescer de verdade, fica até o final, porque vou te revelar uma armadilha sutil que o próprio autor descreve como a mais perigosa para quem busca a abundância. E por falar em armadilhas, você se dedica ao seu trabalho, cumpre prazos, faz horas extras. Mas já parou para pensar que talvez você esteja pagando a todos, menos a si mesmo? O primeiro grande segredo para acumular riqueza, segundo George Clason, é a lei universal de pagar a si mesmo em primeiro lugar. Essa é a fundação. É um conceito simples, mas revolucionário. Ele não significa gastar com lazer ou luxo, significa reservar uma parte da sua renda, no mínimo 1/10, para você. Para seu futuro, para sua prosperidade. O autor insiste que essa economia é uma dívida que você tem consigo mesmo e que você deve quitá-la antes de qualquer outra obrigação ou desejo. No livro, ele apresenta um plano claro, com etapas definidas, de como organizar suas finanças para que isso se torne um hábito inquebrável, transformando sua mentalidade sobre o dinheiro. Imagina dois amigos, o João e o Pedro, ambos com o mesmo salário. O João mal recebe, já sai pagando contas, parcelas e o que sobra ele gasta. Nunca se sente com folga e vive na esperança de um aumento que nunca resolve de verdade o problema. O Pedro, por outro lado, assim que o salário cai, ele transfere 10% para uma conta separada. Aí sim, com os 90% restantes, ele se organiza para pagar as despesas e viver. No final do ano, Pedro tem uma reserva sólida, enquanto João continua no 0 a 0. Seu futuro financeiro começa hoje. Se você se reconheceu nessa armadilha de não se priorizar financeiramente, o caminho de saída começa por reprogramar sua mente e seus hábitos. E é isso que esse canal entrega para você. Antes de continuar, clica agora para seguir o canal. É um gesto simples, não custa nada e garante que você não perca nenhum conteúdo que pode mudar o rumo da sua carreira. Mas o que adianta guardar se a tentação de gastar o que sobra é maior do que a disciplina de manter a reserva intacta? O segundo princípio fundamental de George Clason é controlar suas despesas. Ele é direto. Viva com menos do que você ganha. Isso parece óbvio, né? Mas na prática, o autor mostra que a maioria das pessoas confunde desejos com necessidades. A gente tem uma tendência natural a expandir nossos gastos conforme a renda aumenta. Ele chama isso de inflação do estilo de vida, um ciclo vicioso de consumo que impede o acúmulo. O livro oferece um método prático e detalhado, com listas e sugestões para você identificar o que realmente importa e cortar o que é supérfluo, garantindo que os 9/10 restantes da sua renda sejam suficientes para uma vida digna, sem comprometer seu 10º sagrado. É uma questão de disciplina e autoconhecimento financeiro. Pensa na Maria e na Carla, duas arquitetas. A Maria, ao receber um aumento, logo troca de carro, assina mais serviços de streaming e começa a frequentar restaurantes mais caros. Ela sente que merece, afinal trabalhou duro, mas no fim do mês, o salário maior simplesmente evaporou. A Carla, com o mesmo aumento, celebra, mas mantém o padrão de vida. Ela aumenta a porcentagem que paga a si mesma e investe a diferença. Em poucos anos, a Maria ainda está correndo atrás do próximo salário, enquanto a Carla já tem investimentos gerando uma renda extra. Seus gastos moldam seu destino. Essa capacidade de controlar impulsos e tomar decisões financeiras inteligentes tem tudo a ver com a sua capacidade cognitiva. Você quer testar e expandir sua capacidade cognitiva? No Testar QI você encontra uma plataforma dedicada a avaliar sua inteligência através de métodos validados. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora, ter essa reserva e controlar os gastos é crucial, mas seu dinheiro parado não vai gerar a prosperidade que você tanto busca, certo? O terceiro ensinamento poderoso de O Homem Mais Rico da Babilônia é multiplicar seu ouro.
Aqui, George S. Clason nos mostra que o dinheiro, por si só, é uma ferramenta. A verdadeira riqueza surge quando você faz seu dinheiro trabalhar para você. Ele não sugere atalhos ou esquemas para enriquecer rápido. Pelo contrário, o autor ensina a investir de forma sábia, buscando conselhos de quem realmente entende do assunto. É um convite a transformar sua poupança em um exército de pequenas moedas, cada uma trabalhando e gerando mais riqueza. No livro, você encontra os princípios para fazer as escolhas certas, evitando as armadilhas dos investimentos ruins e identificando oportunidades seguras para o seu capital crescer de forma sustentável ao longo do tempo. Imagina a Ana, uma programadora que, depois de pagar a si mesma e controlar os gastos, acumula uma quantia. Ela vê um amigo que promete retornos altíssimos em um investimento que ninguém entende direito. Sem pesquisar, a Ana coloca suas economias ali. Meses depois, o amigo desaparece e Ana perde tudo. Já o Rafael, um colega dela com o mesmo capital, procura um mentor experiente, estuda as opções e decide investir em negócios sólidos, com retornos consistentes, ainda que mais modestos. Em alguns anos, o Rafael já tem uma fonte de renda passiva, enquanto a Ana tem que recomeçar do zero. Seu dinheiro pode ser seu maior aliado. Mas não basta ver seu dinheiro crescer se você não souber protegê-lo de verdade, não é? Você já caiu na tentação de uma oportunidade que parecia boa demais para ser verdade e acabou perdendo o que tanto suou para conquistar? Pois é, o quarto princípio vital que George Clason nos entrega é proteja seu tesouro de perdas. E é aqui que eu te entrego a armadilha mais perigosa que o autor revela no livro. Ela não é um fator externo, uma crise ou a falta de sorte. É a sua própria ingenuidade. A falta de conhecimento e a confiança seguem conselhos ruins. Ele nos alerta sobre o perigo de entregar nosso dinheiro a pessoas que prometem fortunas rápidas, mas não têm a sabedoria ou a experiência real. O autor defende que todo investimento deve ser estudado com calma e baseado no conselho de quem realmente entende do assunto, com um histórico de sucesso comprovado. Ele insiste que o primeiro princípio de qualquer investimento é a segurança do capital, não o retorno exorbitante. O livro te ensina a fazer perguntas certeiras e a identificar os sinais de alerta para não cair em golpes. Imagina a Patrícia, que depois de acumular uma boa quantia, ouve um amigo que insiste em um esquema de investimento milagroso na internet, prometendo dobrar o capital em semanas. Animada, ela coloca todas as suas economias lá sem nenhuma pesquisa. Em poucos meses, o site sai do ar e o amigo some. Ela perde tudo. Já o Ricardo, com a mesma quantia, procura um consultor financeiro renomado, estuda os relatórios e decide por um investimento sólido, com retorno mais modesto, mas garantido e transparente. Em alguns anos, o capital do Ricardo não só cresceu, como está seguro e gerando mais renda. Dinheiro ganho com suor merece ser guardado com sabedoria. Proteger seu capital é crucial, mas para onde você olha quando quer ir além e conquistar ainda mais? Você sente que seus ganhos estão estagnados, que você se esforça, mas a sua renda não acompanha seus sonhos? O quinto ensinamento de George S. Clason é sobre aumentar sua capacidade de ganhar. O autor nos lembra que a maior riqueza não está apenas no dinheiro que você tem, mas na sua habilidade de produzi-lo continuamente. Ele defende que a nossa principal ferramenta de riqueza é a nossa própria mente, as nossas habilidades e o nosso conhecimento. George S. Clason nos incita a nunca parar de aprender, a aprimorar nossas competências, a buscar novas informações e a nos tornar mais valiosos no mercado. Ele mostra que investir em si mesmo, seja em um curso, em um livro ou no desenvolvimento de uma nova habilidade, é o investimento com o maior retorno possível. O livro detalha como a busca pelo aprimoramento contínuo abre portas para mais oportunidades e para o aumento da sua renda. Pensa no Lucas, um vendedor que está satisfeito com o que já sabe e faz o mínimo. Ele reclama que o mercado está difícil e que nunca consegue bater as metas mais altas. Agora, o Felipe, colega dele, decide investir parte do seu tempo e dinheiro em cursos de negociação, livros sobre vendas e técnicas de persuasão. Ele está sempre testando novas abordagens, estudando o comportamento dos clientes. Em pouco tempo, o Felipe se destaca na equipe, recebe promoções e vê sua renda crescer exponencialmente, enquanto Lucas continua na mesma. Sua mente é a sua maior mina de ouro. Se esse conteúdo está gerando valor para você, curte o vídeo agora. Isso ajuda o algoritmo a levar esse material para mais pessoas que buscam crescimento real.
Construir riqueza e se desenvolver é incrível, mas e a segurança, a tranquilidade lá na frente? Você se preocupa com o seu futuro, com a sua aposentadoria e se pergunta como garantir que você e sua família não passem apertos quando não puderem mais trabalhar como antes. O sexto e último princípio que vamos abordar é garanta uma renda para o futuro. George S. Clason nos convida a pensar a longo prazo, em um futuro onde a capacidade de trabalhar pode diminuir ou cessar. Ele enfatiza a importância de construir um patrimônio que continue gerando renda mesmo quando você não estiver mais ativo profissionalmente. Não se trata apenas de economizar, mas de plantar as sementes que darão frutos por gerações. O autor sugere a criação de planos de aposentadoria, investimentos em bens que valorizem e que possam ser uma fonte constante de rendimentos, garantindo a proteção e o sustento da sua família. Ele mostra que a previdência e o planejamento são a chave para uma velhice digna e sem preocupações. Imagina um jardineiro que, em vez de colher apenas os frutos do dia, planta árvores frutíferas que demoram a crescer, mas vão alimentar sua família por décadas. Ou um pai que, além de prover para o presente, investe em imóveis que serão alugados, garantindo uma fonte de renda passiva para o futuro de seus filhos. Esse é o espírito. Não pensar só no agora, mas construir pilares de segurança para todo o seu ciclo de vida. O amanhã seguro se constrói hoje. E se você quer conhecer seus limites cognitivos e trabalhar para superá-los, o Testar QI está esperando por você na descrição também. Um líder que conhece sua capacidade mental e evolui ela continuamente está sempre um passo à frente. Tudo isso que te apresentei aqui é só o mapa, um vislumbre das 7 leis da riqueza que George S. Clason detalha com exercícios práticos, parábolas e um passo a passo para você aplicar na sua vida. Se você quer se aprofundar em cada detalhe, garanta seu exemplar pelo link oficial que está na descrição do vídeo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje e me conta nos comentários. Qual desses princípios de O Homem Mais Rico da Babilônia você vai colocar em prática a partir dessa semana? Até a próxima! Este foi o Minuto do Dom,